Fábio Alvarenga, com imenso prazer mais uma vez aqui no canal Direto no Assunto, atualizando vocês dentro de uma cobertura urgente. O que aconteceu? Parece que o magistrado Moraes grampeou o telefone do Mauro Cid para obter novas informações. O que os advogados, tanto do Braga Neto como do Bolsonaro, ficam assim abismados é o seguinte: o fato do Mauro Cid, mesmo em um áudio vazado publicado na Veja, dizer o seguinte para um amigo dele: cara, eu nunca falei em golpe, cara, eles estão colocando coisas na minha delação, eu não falei em golpe. Só isso daí, inclusive para alguns juristas como Ives Gandra Martins, já era o suficiente para tudo ser anulado, uma vez que o delator se contradiz em tentar provar crimes graves, gravíssimos contra os réus. Venha saber aqui a notícia que repercutiu no Metrópolis e lá nos Estados Unidos da América acaba de virar uma denúncia gravíssima. Preste bem atenção. O Metrópolis diz aqui, o magistrado Moraes derrubou o sigilo do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que atuou como ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Segundo os documentos enviados da Polícia Federal ao Ministério Público Federal, Moraes pressionou Mauro Cid durante uma audiência em novembro de 24, que teve a presença de Paulo Gonet, procurador-geral da República, e afirmou que essa era a última chance de Cid dizer a verdade. Posteriormente, a delação foi mantida. O que aconteceu? Muitos estão enxergando isso daí como uma ameaça para o Mauro Cid, para ele falar coisas que nem ele tinha feito, para ele não poder ser preso. Então o Mauro Cid ficou com medo, acredito eu, e começou a dizer coisas aí que nem ele mesmo consegue provar. É por isso que essas denúncias, a defesa do general Walter Braga Neto diz que são denúncias incabíveis, loucuras do Mauro Cid, que não pode ser visto pela justiça como provas. Porque falácia, gente, acusação verbal não é prova, a não ser que tenham documentos. Mas o magistrado Moraes grampeou o Mauro Cid. Vamos entender aqui, De acordo com a acusação da PGR, Bolsonaro cometeu os crimes de organização criminosa, golpe de Estado, tentativa de abolição, Estado Democrático de Direito, dano qualificado e também grave ameaça à União. E, inclusive, está sendo aí acusado de ser um mentor da invasão do 8 de janeiro, o que, para a defesa do Bolsonaro, é algo errado, uma vez que o mesmo estava nos Estados Unidos e nem aqui estava. Então, agora começou a complicar mesmo. Além de fatos envolvendo prisão, o ex-presidente pode ser alvo de outras sanções da justiça no período em que se tornou réu. Durante as investigações em que é alvo, Bolsonaro inclusive já foi afetado com medidas cautelares. Ele está, por exemplo, com seu passaporte retido e não conseguiu ir à posse do presidente Trump. Então, gente, o que acontece? Aqui nós estamos descobrindo agora uma decisão que aconteceu no seguinte: 19 de novembro, Moraes ordenou o monitoramento das linhas telefônicas de Cid. No mesmo dia, o tenente-coronel depôs a Polícia Federal e os investigadores enviaram então um relatório ao ministro Moraes em que apontavam que o ex-ajudante de ordens omitiu informações relevantes para o esclarecimento dos fatos investigados. Mas eles grampearam o telefone do Mauro Cid, mas que provas que eles têm que ele omitiu alguma coisa? O ministro também determinou que a PF monitorasse as visitas presenciais feitas ao tenente-coronel. As medidas foram decretadas até que Cid fosse ouvido em nova audiência para esclarecer as omissões apontadas pela PF no seu acordo de delação. Moraes avaliou que isso seria necessário para que o esclarecimento fosse obtido
sem interferência de terceiros. Foi aí que aconteceu a prisão do general Walter Braga Neto. É nisso que Moraes se baseia e a Polícia Federal. O Mauro Cid, e acredito que até o telefone da família dele estava sendo vigiados aí, todos vigiados, foi aonde que o Braga Neto ligou e só perguntou: o Cid está falando de mim ou falando algo da minha pessoa nessa delação? Queria saber. Foi o motivo, o estupim para o Moraes decretar a prisão do general, que repercutiu nos Estados Unidos da América por pressão psicológica a Cid para entregar coisas que ele não tinha certeza ou por medo falou contra Bolsonaro e militares do Exército. É por isso que, inclusive, a defesa de Braga Neto cogita também pedir para o Superior Tribunal Militar julgar o caso do general, independentemente do Supremo, do Moraes, porque eles estão vendo aí decisões que estão ferindo os princípios e pressionando o Cid a falar coisas que colocam os réus no bico de sinuca ali, sem saída. Abre aspas. Ocorre que o avanço das investigações relevou que os militares Rafael Martins de Oliveira, Hélio Ferreira Lima, que estariam na reunião, tiveram participação relevante dentro do contexto de planejamento operacional realizado pela organização criminosa para a consumação de um golpe de Estado. A investigação identifica troca de interações diretas entre os investigados e Mauro Cid, o que demonstra que os colaboradores então tinham ciência das ações levantadas a efeito, ou seja, eles continuam mantendo aqui de que os militares do Exército estavam sim junto com Mauro Cid tramando um golpe, uma ação, arquitetando, tudo estava sendo planejado. Mas lá no Congresso americano, Elvira Salazar e agora o Trump, que denunciou Moraes também, daqui a pouco eu vou trazer a notícia aqui às 5h45, que fala inclusive do gabinete que vem cercando a direita conservadora, e para os americanos isso está sendo visto como ações políticas, partidárias para impedir a direita de se reerguer, se levantar no Brasil com acusações infundadas e sem lógica, dando a entender à população brasileira, por exemplo, que algo seria gravíssimo, mas na realidade não é. E nós que estamos aqui fazendo a cobertura verdadeira, que colocamos as fontes na tela para vocês, mostramos que a situação é muito séria envolvendo essas delações controversas do Cid. E lembram que eu falei para vocês que tudo isso daí estava sendo baseado nas delações, falácias do Cid. No entanto, antes de terminar aí o mandato, Lindor Araújo e Augusto Aras disseram que as delações e investigações dos atos do dia 8 do Cid eram coisas assim fracas que não caracterizaria prova alguma aos autos que provasse que Bolsonaro queria mesmo uma intervenção. Bom, tirem suas conclusões, daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês trazendo novas informações. Fábio Alvarenga, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.